Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Já estamos no melhor dia que o Pai nos preparou para que possamos reinar em vida e vivemos em perfeita vitória. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Abençoados, olha o tema da nossa fala nesse vídeo. O que é destruir as fortalezas? Meu Jesus da glória, é um tema polêmico, tema complicado, difícil. Mas nós vamos aqui de uma certa forma tentar destrinchar isso, esmiuçar isso, para que possamos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. E para falarmos, abençoados, sobre esse assunto, eu gostaria de chamar a tua atenção para nós fazermos uma leitura aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 3, 4 e 5. Olha o que diz. Porque andando na carne não imitamos. Porque andamos na carne não militamos segundo a carne. Tem um mistério, né? Dentro desse versículo aqui, Paulo está falando, né? Apesar de nós sermos pessoas carnais, nós não andamos na carne. É claro que Paulo aqui está se referindo, querido, aos rudimentos judaicos, né? A lei, né? Paulo chama a lei de obras da carne, né? Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Veja bem, abençoado, presta atenção. Nós não andamos segundo os costumes judaicos, não andamos segundo a lei, não andamos segundo a religião, mas sim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Aqui Paulo já está se referindo à graça, para a destruição das fortalezas. Meu Jesus da glória, você vai entender, querido, o que significa fortalezas. Versículo 5, né? Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o conhecimento à obediência de Cristo. Na verdade, Paulo aqui estava falando, querido, do seu chamado, né? Paulo, ele foi o único apóstolo que foi levantado para pregar a graça, e a missão dele era divulgar a graça, ou seja, era desfazer, né, essa, vamos dizer assim, essa configuração, né, da lei que estava na mente do povo, você entendeu? Estava cauterizada, né? Então a luta de Paulo era essa, trazer a graça para que as pessoas pudessem entender, né, o mistério da graça e se libertar da lei. É forte esse assunto, abençoados, mas nós vamos aqui devagarzinho tentar destrinchar isso, esmiuçar isso. Veja, abençoado, quando nós falamos num assunto como esse, primeira coisa que nós temos que saber, o que são fortalezas? Paulo aqui está falando, querido, de fortalezas da mente, né? Aliás, essa é a luta, querido, de quem está em graça, né? Porque quem está em graça foi salvo na mente, foi liberto na mente, né? As fortalezas da lei, né? Dos costumes, né? Da religiosidade, das lógicas humanas caíram da nossa mente, né? E nós criamos em nossa mente as fortalezas da graça, né? Que é o oposto das fortalezas da religião. Você vai entender o que eu quero dizer. Então, o que são fortalezas, querido? Eu e você, ao longo dos anos, querido, desde que nascemos, né? Que nos entendemos como gente, né? Vamos dizer assim, nós fomos criando, né, dentro da nossa mente, do nosso consciente, do nosso subconsciente, formas de pensar. Você entendeu? Essas formas de pensar, elas se tornaram fortaleza na nossa mente. Forma de pensar em relação a tudo, em relação à religião, principalmente, né? Em relação à família, em relação à política, em relação à vida social, à saúde, enfim. Todos os segmentos dessa vida, nós, ao longo dos anos, nós criamos uma maneira de pensar. Cada um tem uma maneira de pensar, uma maneira de ver, de enxergar as coisas. Isso são fortalezas que nós criamos ao longo da história, nas nossas mentes,
nas nossas mentes, e quando, querido, nós encontramos alguma coisa que se opõe a essas nossas maneiras de pensar, a essas fortalezas que está dentro da nossa mente, então nós reagimos de uma forma ou de outra. Você entendeu? Por exemplo, quem tem a mente religiosa, né? Quem foi criado na religião ou entrou na religião e foi adotando todo o sistema religioso na sua mente, é lógico, ao longo dos anos se criou uma fortaleza, né? Religiosa, né? A mente fica cauterizada, né? Você entendeu? Cria-se bloqueios. Você vai entender onde eu quero chegar. Então o que acontece? O camarada tem uma mente religiosa. Aí você vem com o evangelho da graça. Você vem falar para ele da graça. Você vem falar para ele que Jesus não vai voltar mais. Você entendeu? Que diabo não existe. Que inferno não existe. Aí o que acontece? O camarada já tem na sua mente cauterizada essas fortalezas que não aceita essas ideias da graça. Você entendeu? Então ele se revolta, ele se contraria, né? E de alguma forma ele vai ter que demonstrar aquela não aceitação dele, né? Eu, por exemplo, estou cansado de ouvir aí o camarada falar para mim: você é filho do diabo, você é filho do Satanás, você vai para o inferno. Você é desviado, desigrejado. Por que isso, querido? Porque o camarada tem na sua mente fortalezas, bloqueios que não aceitam essa ideia da graça. Você entendeu? A religião formou um bloqueio na mente da pessoa. Você entendeu? Uma fortaleza, e ele não aceita um pensamento contrário, uma ideia contrária. É assim que vivem os religiosos. E é assim que a religião quer, abençoado, que as pessoas continuem. Você entendeu? O objetivo da religião é exatamente isso, né? Que as pessoas tenham uma fé cega, né? Uma fé focada naquilo que eles dizem e focado naquilo que está escrito na Bíblia de uma forma literal, né? Então isso forma o quê? Fortalezas na mente das pessoas e elas não aceitam outras ideias, você entendeu? Não concordam, você entendeu? E chegam a ponto de ir até o extremo, né? Debater, querer brigar. Você entendeu? Tem pessoas que matam por conta da religião, pessoal. Você conhece. Muçulmano, por exemplo, ele tem uma parte, né, dos muçulmanos, né? É uma minoria isso, né? Eles chegam a ponto de colocar bomba no corpo e se matar em nome da religião. Você entendeu? Dizendo que estão fazendo um trabalho para Deus. Então, fortaleza é isso, querido. O camarada criou ao longo da sua vida, da sua história, lógicas, né, religiosas e humanas a respeito daquele assunto, e aquilo ele absorveu como uma verdade absoluta, e ele não aceita outra verdade, ainda que seja verdade, ele não aceita. Ele prefere continuar com aquela verdade que ele acredita, você entendeu? Então a luta de Paulo, querido, era contra essas fortalezas que estavam montadas, né, estabelecidas na mente dos cristãos daquela época, né? Que eram fortalezas religiosas judaicas, né? Era lei, né? O povo era escravo da lei, o povo vivia oprimido pela lei, né? E a luta de Paulo era isso, era contra essas fortalezas. Você entendeu? Você quer ver alguém que criou uma fortaleza na sua mente? São os ateus, né? O ateísmo, na verdade, é isso. A pessoa cria fortalezas na mente dele e ele não aceita ideias diferentes. Aliás, eu costumo dizer que o ateu é o camarada mais crente que existe, é ateu. Por quê? Porque ele consegue acreditar, querido, ele consegue acreditar no acaso, você entendeu? Ele diz que tudo aconteceu por acaso, ele não consegue enxergar Deus, tudo é acaso, você entendeu? Então o camarada desse aí tem que ser muito crente para crer dessa forma, né? Porque o camarada vê a natureza, vê o ser humano, que é uma imagem e semelhança de Deus, né? Vê a mão de Deus, né, de uma forma metafórica, né, agindo em todas as áreas dessa vida. E o camarada não consegue acreditar. Por quê? Porque ele criou fortaleza